Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer exercícios trabalhando com o conteúdo que a gente aprendeu na aula passada, que é potências e raízes com números decimais, tá bom? Para quem está me acompanhando utilizando o livro didático, eu estou na página 183. E a página 183, ele te dá um método que eu te ensinei já na aula passada, que é como usar fração para calcular a potência e a raiz de um número decimal, tá bom? Então, tem dois exercícios aqui para a gente resolver. O exercício número 1 é raiz de 0,25. Gente, se você não viu o vídeo da aula passada, por favor, dá uma olhada, volta e vê o vídeo, tá bom? Que a gente vai fazer exatamente como eu fiz na aula passada. A gente vai transformar 0,25 em 25 sobre 100. Por que a gente pode fazer isso? Porque eu tenho duas casas decimais aqui depois da vírgula, tá bom? Então, quer dizer que esse número foi dividido por 100. E aí eu sei que a raiz de uma fração é a raiz do numerador sobre raiz do denominador. Tá bom? Raiz de 25 eu sei que é 5 e raiz de 100 é 10, porque 5 vezes 5 dá 25 e 10 vezes 10 dá 100. E agora eu tenho um zero aqui, o que quer dizer que eu posso andar uma casa decimal aqui com a minha vírgula que está escondidinha aqui. Então, 5 sobre 10 é 0,5, tá bom? A letra B, ela é assim, 0,2 ao quadrado. E o livro pediu para você utilizar essa mesma técnica, que é transformando em número decimal, em fração decimal. Eu vou fazer dos dois jeitos, tá, gente? Transformando em fração e não. 0,2 é 2 sobre 10, tá bom? Então, 0,2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, tudo bem? Então, aqui dá 4 sobre 100, que é igual a 0,04, tá bom? Dois zeros aqui, duas casas decimais depois da vírgula. Uma outra forma de você fazer, se você não quiser transformar em fração, no caso da raiz quadrada, para mim a melhor forma realmente é transformando em fração, porque tirar a raiz quadrada de número com vírgula, você teria que imaginar, que saber, né, qual é o número decimal que vezes ele mesmo dá isso aqui. Você pode ter dificuldade. Mas nesse caso aqui eu acho até mais fácil não transformar, ó, fazer 0,2 vezes 0,2, tá? Eu acho até mais fácil. Então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. Aqui, 4, 0, 0, 1, 2, 1, 2. Mesma resposta, 0,04. Então, pessoal, vamos observar esse quadrinho aqui. Amanda e Heloísa fizeram uma tarefa de matemática envolvendo potências de números na forma decimal. Aí tem aqui, ó, as respostas que ela encontrou quando pegou 3,1, elevou a uma potência, ao quadrado, ao cubo e a quarta potência. E aqui a Heloísa fez com 0,02. Elas perceberam que existe uma relação entre a quantidade de casas decimais da base e a quantidade de casas decimais do resultado da potência. Aí pediu para você escrever que relação é essa. Vamos observar aqui juntos. Ó, eu tenho uma casa decimal aqui depois da vírgula. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4. Preste atenção, aqui o expoente é 1, uma casa depois da vírgula. Aqui o expoente é 2, duas casas depois da vírgula. O expoente é 3, três casas depois da vírgula. No primeiro momento, a relação que a gente encontra é que a quantidade de casas decimais que tem no expoente, o número que está no expoente é a quantidade de casas decimais que está aqui. Só que aí, nesse caso aqui, você percebe que está diferente, ó. Quando já é um número que é decimal, que tem mais casas decimais depois da vírgula, aqui, ó. Quando nós temos esse número elevado a 1, são duas casas depois da vírgula. Elevado a 2, são 4 casas. Elevado a 3, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Na verdade, gente, a relação que a gente encontra é que o expoente, para você encontrar o número de casas decimais que vem depois da vírgula, você tem que multiplicar o expoente pela quantidade de casas decimais que tem aqui. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, duas casas decimais. Eu não tô multiplicando por esse 1 aqui não, tá? Estou multiplicando pela quantidade de casas decimais, tá bom? Preste atenção. Uma casa decimal depois da vírgula vezes 4 dá 4. Aqui, ó.
duas casas decimais depois da vírgula tem aqui. Vezes o 1 do expoente dá 2. Duas casas decimais depois da vírgula, vezes 2 do expoente dá 4 casas decimais. Duas casas decimais depois da vírgula, vezes 3 do expoente, ele vai te dar 6 casas decimais, tá bom? Isso é importante porque você já pode ter uma ideia se a sua conta está certa ou errada, porque você já sabe quantas casas decimais vai ter depois da vírgula quando você fizer os cálculos, tá bom? Então, eles estão pedindo para escrever essa relação no seu caderno. Aí, o exercício está te pedindo aqui só para dizer quantas casas decimais tem. Aí, você pode ver, ó, duas casas decimais depois da vírgula vezes 3, que é o expoente, então dá 6 algarismos. Aqui tem 3 casas decimais. 3 vezes 4, 12. Aqui é uma casa decimal. 1 vezes 5, 5. Aqui, ó, eu tenho 4 casas decimais. E o expoente é 2. 2 vezes 4 casas decimais dá 8 casas decimais, tá bom? Esse exercício é só para a gente calcular mesmo quantas casas decimais tem depois da vírgula. Aí, agora, o exercício número 1 mesmo do livro é para você calcular as potências. Então, vamos lá. A letra A é 0,5 a quinta potência. Bom, você sabe que tem uma casa decimal depois da vírgula e que você tem que ter... vai ter que ter 5 algarismos. Vai ser uma conta meio grande, tá, gente? Meio chata de fazer, mas é a vida. A gente vai ter que multiplicar 0,5 por 0,5 5 vezes. São 5 parcelas, olha. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 0,5. É assim, 5 parcelas. Eu vou fazer de duas em duas. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0 com 2, 2. 0, 0. Então, aqui, ó, dá 0,25. Eu vou pegar 0,25 vezes 0,5. Vou achar a terceira. 2 vezes 5, 10 com 2, 12, vai 1. 5 vezes 0, 0 com 1. Que é 0, 0 e 0. Dá 5, 2, 1, 0. 1, 2, 3. Porque aqui tem 3 casas decimais. Vezes 5, 10 com 2, 12, vai 1. 1 vezes 5, 5 com 1, 6. 5 vezes 0, 0. Aqui, ó, 0 vezes 5, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. Então, aqui vai dar tudo 0. Aí, soma tudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui que vai a minha vírgula. Agora é a última, tá? 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10 com 2, 12. 6 vezes 5, 30. Com 1, 31. 5 vezes 0, 0 com 3, 3. 5 vezes 0, 0. Isso. Agora eu vou botar 0, 0, 0, 0 e 0, porque aqui tem um 0, tá? Aí, vou somar. 5, 2, 1, 3, 0 e 0. Eu vou contar quantas casas decimais tem. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta vai dar 0,03125, tá bom? Agora, vamos fazer a letra B. A letra B é 1,5 ao cubo, beleza? Vamos lá. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 1 vezes 5, 5, com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5, 12, vai 1, 2. 1, 2, 1, 2. Beleza, agora vai ser 2,25 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11.
1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. 5, 7, 3 e 3. Resposta aqui, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3,375. Agora, vamos para a letra C. Raiz quadrada de 1,96. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 196 sobre 100. Tá bom? Que é igual a raiz quadrada de 196 sobre raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 196, pessoal, é 14. 14 vezes 14 dá 196. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a resposta vai dar 1,4, tá bom? Letra D de dado. Raiz quadrada de 0,64 é igual a raiz de 64 sobre 100, que é igual a raiz de 64 sobre raiz de 100, que é igual a 8 sobre 10, porque raiz de 64 é 8, que é igual a 0,8, tá? Acabamos a página 184.